Muito bem, gente. Então, vamos, segunda parte, né? Vamos resolver mais um exercício hoje. Vamos ao enunciado, olha. Então, a escolha foi de vocês, né? Vamos resolver esse quinto aqui, ó. Esse quinto exercício. Faça um programa. Vamos focar só nele, né? Faça um programa para receber a digitação de 3 números. Em seguida, o programa deverá imprimir estes números em ordem crescente. Olha que legal. Bom, deixa eu adiantar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Nós ainda não estudamos o conteúdo vetores. A gente não estudou o tema vetores ou array. Isso vai vir um pouquinho mais para frente, nas próximas aulas. A solução ideal seria com o uso de vetores, porque aí eu posso ordenar 3 números, 4 números, 10 números, 15 números, quantos números eu quiser. Que a lógica seria a mesma. Agora, como a gente não estudou ainda vetores, aí fica difícil para a gente fazer essa implementação, porque se eu pedisse para você para poder fazer esse programa com 5 números, ficaria muito complicado, porque vocês vão ter que criar 5 variáveis, né? Com o uso de vetores, cara, fica muito fácil, mas agora a alternativa que a gente vai ter que usar vai ser a criação de 3 variáveis. Não vai ter uma forma assim mais simples para a gente poder fazer, né? Vamos ter que usar as 3 variáveis. A gente vai receber 3 números em 3 variáveis. E a gente vai fazer essa ordenação de que maneira? Comparando, né? Comparando. E a gente vai comparar esses números e vamos colocar na ordem de maneira que o primeiro seja o menor, o segundo menor, né? E o terceiro, o último menor. Quer dizer, a gente vai apresentar em ordem crescente. Essa é a ideia desse programa, tá bom? Vamos lá? Mão na massa, então, pessoal. Vamos lá. Exercício 5, né? Então, eu vou abrir aqui uma outra, vou vir aqui no menu Arquivo, Novo, Arquivo Fonte. Já vou salvar como, olha. Menu Arquivo, Salvar como, e aqui eu vou colocar aqui, ó, Exercício 02. Muito bem. Exercício 02. Legal. Está aqui o enunciado. Eu vou receber 3 números. Então, vamos lá, vamos copiar aqui nessa parte inicial, para a gente não ficar escrevendo isso aqui, né? Vamos dar um Ctrl+C aqui, vamos dar um Ctrl+V, e vamos copiar também a parte final. Essa parte final aqui é sempre igual, né? A parte final aqui do return é 0, e a gente fecha aqui. Nosso objetivo é só trabalhar a lógica, né? Então, a gente fecha aqui. Então, aqui, nesse meio aqui, vai ficar a lógica do nosso programa. Então, eu preciso criar 3 variáveis para receber esses 3 números, tudo bem? Concordam? Né? Então, vamos lá, para essa minha solução. Vou colocar assim, ó, int, vou colocar no número 1. Eu posso fazer, gente, não, vamos fazer o tradicional, né? Igual a 0. A gente não precisa economizar, estamos aprendendo, né? Número 1, número 2, número 3. Então, vamos lá. Número 1, número 2 e número 3. Muito bem. Criei as minhas 3 variáveis. Eu tenho que pedir esses números, né? Vou solicitar ao usuário, né? O usuário vai digitar esses números. Então, eu vou fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez anteriormente, tá? A gente vai fazer um for, uma estrutura de repetição para poder pedir esses 3 números. Então, eu vou criar aqui um int i. Gente, essa variável i vem de índice, ela é assim clássica, tá? Sempre que a gente vai criar uma estrutura de repetição, a gente sempre usa o i. Tá? Então, isso é meio clássico na programação. Int i começa com 0, vou colocar a condição, e aqui eu vou colocar sempre o mais i, que é um incremento. Aqui eu vou colocar a estrutura de repetição.
que vai ser o seguinte: enquanto i for menor ou igual... Quantos números? 3, né? Enquanto i for menor ou igual a 3, faça. Faça o quê? Faça exatamente a estrutura que a gente vai criar aqui. Vou colocar o cursor aqui, avança, abre chaveta, fecha. Agora a recepção de dados, né? Opa! Alguém está perguntando alguma coisa? Vamos ver se tem alguém no chat. O início foi no raciocínio certo, só mudei a nomenclatura. Tudo bem. Tudo bem, Lucas, sem problema. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer... Vamos copiar, né, gente? Vamos copiar. Né? O que a gente puder copiar, a gente vai copiar, tá? Nada de ficar perdendo tempo com... Deixa a nossa memória para coisas importantes. Vamos lá. Digite o... Vamos colocar assim... Para poder ficar assim, padronizado, digite o, aqui vai ser o... Esse i vai representar sempre se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, tá? Então, digite o primeiro número. Aí, quando a gente passar aquilo pela segunda vez, vai ser assim, digite o segundo número, digite o terceiro número, tudo bem? A gente vai formar 3 números. Só que, como a gente criou 3 variáveis, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma variável. Essa foi a minha ideia. Eu vou chamar de número igual a 0. Eu vou sempre receber em número. Então, eu vou colocar aqui, ó, C em número. Vou receber número. Tá? E vou fazer o seguinte aqui, ó. Se número for igual a 1, eu vou atribuir... Eu não vou nem colocar entre chaves, tá? Eu vou atribuir para a minha variável que eu vou armazenar o número 1. Então, olha, se número for igual a 1, o número que eu digitei, aqui, ó, se eu digitei um número, se esse número for igual a 1, eu vou atribuir ao número 1, para minha variável número 1, o número. Então, aqui eu vou colocar igual, porque eu estou atribuindo, né? Aqui eu estou comparando, aqui eu estou atribuindo. Então, eu vou receber aqui número. Tá? E vou repetir esse processo. Vou fazer a mesma coisa, se for 2 ou se for 3. Então, se o número for igual a 2, número 2 é igual a número. Se número é igual a 3, número 3 é igual a número. Bom, dessa forma, o que eu vou fazer? Eu criei uma estrutura de repetição, onde eu vou receber sempre na variável número, o número que ele vai digitar. Gente, eu estou errando uma coisa aqui, olha. Na verdade, é se i, né? Quem está controlando para mim é o i, né? Se o i for 1, o número 1 vai ser o primeiro número que eu digitei. Se o i for 2, o número 2 vai receber o número que eu digitei. Se o i for 3, o número 3 vai receber um número. Ou seja, eu criei uma estrutura de repetição apenas para poder receber esses valores, certo? Eu sempre os recebo numa mesma variável chamada número, só que se eu estiver na minha primeira repetição, ou seja, se for na minha primeira digitação, o i vai valer 1. Se ele valer 1, eu vou atribuir para a minha variável número 1, que vai ser a variável responsável por armazenar o primeiro valor, eu vou atribuir o número que eu digitei. Quando eu estiver na segunda repetição, quando eu estiver digitando o segundo número, o meu i vai ser 2. Aí eu vou atribuir para a minha variável número 2, que é a variável responsável por receber esse segundo valor, eu vou atribuir a variável número, que é a variável que eu recebi o valor digitado. E, finalmente, na terceira etapa, no terceiro passo,
na terceira repetição, o meu i vai ser igual a 3, e eu vou atribuir para a variável número 3, que é finalmente a variável responsável por receber o terceiro valor, vou atribuir a ela o número, que é a variável que recebeu aqui o valor que foi digitado. Tá? Conclusão, eu sempre recebo a digitação na variável número e distribuo para as minhas variáveis, número 1, número 2, número 3, de acordo com a minha repetição, com a minha interação, ou seja, com o i. Né? O i que vai representar a minha interação. Não sei se vocês pensaram assim, tá? Mas essa é uma solução. Muito bem. Depois que eu concluir essa repetição, o que falta fazer, pessoal? Agora vem a cereja do bolo, né? Nesse programa, né? Eu vou fazer o que agora, Lucas? Eu não tenho outra alternativa. Eu só posso fazer o quê? Para saber quem é o menor, quem é o segundo menor, quem é o terceiro menor. Ou quem é o menor, quem é o do meio e quem é o maior. Como é que eu vou fazer? Pode falar, Eric. Eu vou ter que comparar. Não tem como ser diferente, né? E aí essa comparação vai exigir um pouquinho de lógica, né? O que eu vou fazer? Eu vou perguntar, vamos lá. Receitinha de bolo, olha. Se, primeira comparação, olha, as minhas variáveis número 1, número 2, número 3 agora são carregadas. Cada um com seus valores digitados, né? Mas eu não sei quem é menor, eu não sei quem é do meio, nem sei quem é maior. E eu vou fazer comparando, né? Vou descobrir comparando. Se número 1 for menor ou igual a número 2, bom, significa que número 1 está sendo menor, concorda, Mônica? Só que é o seguinte, ainda tem uma terceira, não tem? Então, para o número 1 ser aquela variável menor, ela tem que ser menor. O número 1 tem que ser menor ao número 2. Para ela ser menor, ela tem que ser mais o quê? Ela tem que ser menor ou igual ao número 2. Complementa, pessoal. Como é que é? Eu preciso vamos dizer assim, do operador de lógico, que eu vou implementar juntamente com essa condição. É o E. Se o número 1 for menor ou igual ao número 2, o E aqui é o AND, né, pessoal? É o AND, né? AND. Só que o AND não é assim, né? O AND na linguagem C, como é que é o AND? É o E comercial, né? É isso? E se o número 1 for menor ou igual a número 3, pô, significa que ele é o menor. Concordam? Eu já vou imprimir. Na verdade, eu não tenho que imprimir na ordem, não é isso que o enunciado pede? Aqui, ó, imprimir esses números na ordem. Eu tenho certeza, se isso acontecer, que o número 1 é o menor. Não é mesmo, Mônica? Então, eu vou colocar assim, ó. C, alt, menor. Como é que a gente pode colocar assim? Vamos fazer melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um título, vamos colocar um cabeçalho, vamos fazer uma listagem assim, ó. C, alt, menor, números informados em ordem, é que ele colocou aqui, crescente. Crescente. 2 pontos. Tá? Aí vamos fechar aqui e vamos imprimir aqui, ó, o contrabarra N, para ele poder saltar a linha, tá? Legal, ponto e vírgula. Agora ele começa a imprimir. Então ele vai imprimir aqui, eu já vou imprimir direto o número, tá? Eu imprimo aqui, ó, número 1, porque o número 1, nesse caso, é o menor. Vou fechar aqui e vou mandar saltar a linha. Então, eu vou copiar isso aqui, ó.
Vou imprimir o contra barra N para já saltar a linha. Tá bom? Vamos lá. O que eu vou fazer agora, gente? Seguindo essa mesma analogia. Pessoal, agora é só seguir a mesma analogia. Vamos lá. Como é que eu vou saber quem que sobrou nessa história? Se o número 1 for menor que o número 2 e for menor que o número 3, ele é menor. Quem que sobrou? O 2 e o 3. Não é isso? Só que é o seguinte, eu tenho que permanecer nesse bloco. Eu tenho que permanecer nesse bloco. Aqui que está o detalhe, olha. Eu tenho que permanecer nesse bloco. Esse bloco aqui vai determinar uma condição. Então, olha, se isso aqui for verdade, eu já vou imprimir o menor. Além disso, eu vou continuar dentro do bloco para poder imprimir os dois outros. E aqui eu vou ter que implementar uma nova condição. Qual que vai ser a condição? Vou copiar, tá? Ó. Quem que faltou comparar agora, pessoal? Para eu saber quem que vai ser o do meio e quem vai ser o menor. Falta comparar quem com quem. Deixa eu apagar aqui, ó. Já dei o meu spoiler, tá? Vou comparar quem com quem. Diga lá, Mônica. Isso. Se o número 2 for menor do que o número 3, significa que eu vou imprimir quem? Quem que é o do meio? É o 2. Muito bem, Mônica. É isso aí. É o 2. O 2 é o do meio. Se ele é menor do que o 3, o número 2 é o do meio. Agora, sobrou quem nessa história? Sobrou 3. Não é verdade, pessoal? Aí, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu posso colocar aqui um else. Por quê? Se o número 2 não for menor, aqui eu tenho que colocar menor, nada de menor igual, tá, gente? Nada de menor igual, é menor mesmo, tá? Se o número 2 não for menor do que o número 3, significa que ele é maior do que o 3, né? Então ele tem que ser impresso depois. Não é verdade? Ou melhor, se ele for menor, ele é o do meio. Se ele for maior, ele vai ser impresso depois. Aí eu vou imprimi-lo aqui, ó. Ó. Número 3. Do jeitinho que está o programa até esse momento, esse ponto, vou apagar essas linhas aqui. Do jeitinho que está esse programa, ele vai funcionar? Vai funcionar, mas ele vai funcionar somente se eu informar, digamos, numa sequência lógica, né? Se eu informar em ordem, concorda comigo? Se eu informar em ordem, vai funcionar, porque o primeiro número, né, vai ser o menor, o segundo vai ser o do meio, o terceiro vai ser o maior. Isso aqui vai funcionar. Né? Vamos testar? Vamos lá, vamos compilar. Opa! Deu um... Ah, tá. Faltou aqui o seguinte, ó. Não. É porque eu estou querendo ver o porquê onde é que estão os erros de compilação. Por que não estão aparecendo aqui? Eles estão escondidinhos ali embaixo. Deixa eu minimizar tudo. Tem alguma coisa que está me atrapalhando aqui, a minha barra de... Não está aparecendo aqui embaixo. Essa minha barra de status aqui, ela está me atrapalhando. Ah, é isso aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Agora sim. Eu tenho que subir aqui, ó, o resultado da compilação. Opa! Aqui, ó. Assim, vamos deixar assim, tá? Tá, então vamos de novo, vamos compilar? Tá, o problema aqui é que isso tudo aqui tem que estar entre parênteses. A linguagem em si é bem chata com relação a isso, tá vendo? Eu acredito que seja esse o problema.
E, Mônica, realmente está errado, olha, esse aqui, realmente esse menor é igual aqui, não pode, né? Tem razão, tá? Tem que ser menor. Mas o problema aqui era um problema de sintaxe, tá? Então, o problema eu acho que era esse parênteses aqui que faltou. Vamos compilar de novo? Vamos lá. Agora eu acho que não deu erro, né? Ué, não está mostrando? Por que não está mostrando? Bom, quando acontece isso, sabe o que a gente faz? Fecha tudo e abre de novo, viu, Lucas? Vamos fechar tudo aqui e vamos abrir de novo. Esse dev costuma dar uns bugs, tá, gente? Vamos lá. Eu vou abrir de novo aqui, ó, exercício 2, tá? E agora sim, agora vamos compilar. Executar, compilar. Ué, não está mostrando a compilação? Por que não está mostrando? Janela. Ué. Não deu erro, né? Mas ele não mostrou as mensagens, né? Vamos tentar executar. Também não funcionou. Oi? Não, mas olha só, eu compilei e executei, ó. Opa, funcionou. Estranho, né? Opa, já está errado aqui. Digite o zero número, tem erro já. Temos que começar com 1, né, Mônica? Começar com 1, né? Vamos lá. Salvar. Bom, gente, eu não sei por que, não vou perder tempo procurando saber por que não está mostrando as mensagens, tá? Vamos usar essa estratégia de compilar e executar. Olha lá, ó. Digite o primeiro número. Se eu digitar assim, ó, 1, Enter, 2, Enter, 3, Enter, mostrou 1, 2, só não mostrou 3, né? Por que ele não mostrou o 3? Vamos ver. Opa, não tem que ter esse else aqui não, gente. Não tem que ter esse else aqui não. Esse else aqui, eu tenho que usar um else if. Eu tenho que fazer o seguinte aqui, ó. Tem que fazer o seguinte. Se o número 2 for menor que o número 3, eu mostro ele. Eu mostro ele. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Eu mostro o 2 e mostro o 3. Logo na sequência. Hã? Porque ele não estava mostrando. Então, se o número 2 for menor que o número 3, eu mostro o número 2 e depois eu mostro o número 3. Agora, se isso não for verdade, eu faço o contrário. E primeiro eu mostro o 3 e depois eu mostro o 2. Olha, agora eu mostro o 2. Agora vai funcionar. Vamos lá. Compilar e executar. Opa. Ah, sim. Tá vendo um detalhe, gente? Ó, aqui eu tenho duas linhas, tá vendo? Então, o bloco, quando tem mais de uma linha, eu tenho que colocar entre chaves. Então, tira aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Tá vendo como é que é importante essa ideia das margens? Aqui eu vou colocar o meu else. O else vai entrar aqui, ó. Se não, isso aí, ó. Aí ele vai fazer isso aqui. Só que aqui eu também tenho que abrir a chave. Aqui eu tenho duas linhas. Aí eu vou fechar aqui embaixo, olha. Vou fechar aqui a chaveta. Agora ficou legal. Agora eu vou salvar.
Só que é o seguinte, para isso funcionar, o primeiro número que eu digitar tem que ser o menor do que o segundo, tá? Eu estou amarrando essa lógica aqui. Não é uma solução completa, tá? É uma solução parcial, tá, pessoal? Aqui eu tenho que colocar o número 1 e o segundo número, e ele tem que ser menor. Isso, ele tem que ser menor do que o segundo. Ó. Número 2, número 3. Agora sim, ó, números em ordem crescente. 1, 2 e 3. Se por acaso eu colocar aqui, ó, se eu colocar assim, ó, se eu colocar 1, se eu colocar 3 e colocar 2, o que vocês acham? Vocês acham que vai funcionar? Vai funcionar. Olha lá, 1, 2, 3. Por quê? Eu amarrei a lógica aqui da seguinte maneira, olha. Se esse número 1 for menor do que o segundo, e o número 1 for menor do que o terceiro, ele está em primeiro lugar. Ele vai ser o primeiro. Os dois restantes, eu trabalhei com essa lógica aqui. Para a minha lógica ficar completa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, o mesmo trabalho que eu construí nessa primeira condição, eu tenho que construir para os dois outros números. Quando o número 2 for menor do que 1, quando o número 2 for menor do que 3. Entenderam? Ou seja, é uma solução que não é das melhores. Por quê? Porque eu não estou usando o vetor, eu tenho que ficar fazendo esse monte de comparações. Entendeu, gente? Essa solução não é uma solução assim legal. Mas para ela funcionar, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tem que pegar, copiar isso aqui. Agora eu vou fazer aqui o contrário, ó. Se número 2 for menor que número 1 e número 2 for menor do que número 3, é porque ele é o menor dos dois, concorda? Se o número 2 for menor, vai sobrar quem? O número 1 e o número 3, concordam? Aí eu vou comparar aqui o número 1 com o número 3. Aqui, ó, número 1, número... Tá, tudo bem. A gente já está terminando. Número 3. E aqui, o menor deles é o número 2. Entenderam a ideia? E agora só falta comparar quem? O número 3, sendo o menor de todos, né? Então, agora eu copio tudo isso aqui e vou colar aqui, ó. Olha, se número 3 for menor do que 1 e número 3 for menor do que 2, eu vou imprimir o número 3 como menor de todos, né? E aí, sobrou quem para poder comparar? 1 e o 2, certo? Vou comparar 1 com 2 aqui. Se o número 1 for menor, eu imprimo 1, aqui eu imprimo 2. Se não, o número 2 é o menor e o número 1 é o maior. Isso. Entenderam a ideia, pessoal? Quer dizer, não é uma solução legal. Olha quantas linhas eu tive que escrever para resolver esse problema, né? Mas funciona, quer ver? Vamos lá, vamos colocar para rodar, olha. Compilar e executar. Olha só, vamos colocar assim. A gente já viu que o 1, 2, 3 funciona, né? Funcionou. Vamos tentar agora uma outra possibilidade. Vamos só executar agora. Vamos lá. Vamos colocar assim. 1, 3, 2. 2, 3, tá vendo? Colocou em ordem de novo. Vamos tentar uma possibilidade agora. 3, 2, 1. Vamos colocar tudo ao contrário. Vamos colocar assim, ó. 3, 2, 1. Ordenou, tá vendo? 1, 2, 3. Em ordem crescente. Vamos tentar mais uma possibilidade. Vamos tentar assim. 2, 1 e 3, tá? Ordenou também, tá vendo? Então, a solução funciona. Essa alternativa aqui funciona.
só que ela não ficou legal. Imagine, Mônica, Eric e Andresa, se eu tivesse que comparar 4 números, eu teria que... Olha só quanta coisa eu teria que fazer. Não seria muito complicado? Então, para a gente poder fazer a ordenação, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com vetores. E aí vocês vão ter que segurar um pouquinho para esperar eu explicar para vocês como é que funciona isso, tá bom? E aí vocês vão ver que isso aqui se reduz assim menos que a metade do que isso aqui. Essa solução vai se reduzir para menos que a metade, só que vocês precisam aprender vetores. Tá bom? Então, gente, olha, a gente encerra essa aula por aqui e a gente continua na próxima. Fica para vocês a tarefa de fazerem os exercícios, tá bom? Tentarem resolver aquelas outras 2 questões que sobraram, tudo bem? Tá bom, gente. Paramos aqui a gravação, interrompemos aqui e a gente continua na próxima aula. Valeu? Um abraço a todos, boa noite, até mais.